Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook, também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós estamos fazendo uma publicação especial porque nós estamos dedicando esta semana a práticas devocionais por conta da Semana Santa, para a gente poder ancorar na nossa casa e na nossa energia todas essas egrégoras que são muito fortes nesta semana especificamente. Então hoje eu estou subindo um vídeo para a gente poder aprender a fazer dois rituais bastante poderosos que são feitos na Quinta-feira Santa. Então, na verdade, nós temos 3 rituais para serem feitos na Quinta-feira Santa. O ritual da última ceia, o ritual do lava-pés e o ritual da consagração dos santos óleos, que eu já publiquei uma videoaula ontem, quarta-feira, para vocês poderem verificar e tirarem todas as dúvidas, mas que deve ser feito na quinta-feira. Então, na Quinta-feira Santa é um dia bastante forte, porque nós temos energias de 3 grandes eventos, que é a consagração dos óleos, é a última ceia e o lava-pés. Então, para quem sentir vontade, para quem estiver na sintonia destas orações e desses rituais, pode fazer na sequência que desejar, não tem uma ordem específica, pode ser durante o dia, em qualquer momento do dia, vocês podem praticar esses 3 rituais, pode ser um seguido do outro, pode ser um de manhã, um de tarde, um de noite, como você achar melhor, porque as energias desses rituais, a egrégora dessas energias estará presente durante as 24 horas da Quinta-feira Santa. Então você pode fazer no momento que você achar mais apropriado para você, na hora que você tiver com seus familiares reunidos, né, todos em casa, é o melhor momento para você poder fazer, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora nessa videoaula, eu vou trazer instruções de como nós vamos fazer o ritual da última ceia e todas as explicações espiritualistas e esotéricas desta cerimônia e também do lava-pés. Lembrando que a parte histórica desses acontecimentos eu não estou tratando aqui nas videoaulas, porque senão o tema ficaria muito longo, as aulas ficariam muito compridas e cansativas. Então a parte histórica, para quem tiver curiosidade, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses temas, vocês podem pegar na Bíblia, no Evangelho, né, no Novo Testamento, né, ou então em algum outro material, até mesmo da internet, para pegar mais detalhes sobre essa parte histórica. Eu vou trazer para vocês nas aulas a parte mais prática, ritualística e com toda a simbologia que nos evangelhos a gente não consegue obter. Tá? Então, para vocês poderem somar mais conhecimento dessa parte mais esotérica em cima desses acontecimentos históricos. Então, na sequência, a gente vai começar a ver o primeiro ritual que nós vamos fazer nessa videoaula. Então, gente, nós vamos fazer agora o ritual da última ceia. Então, o que representa a última ceia? A última ceia, ela representa o último momento em que Jesus esteve reunido com os seus apóstolos, né, com os seus discípulos, e fez aquela chamada partilha do pão. Então, nessa última ceia, que ficou denominada última ceia, foi exatamente o momento culminante aonde ele ensina para os seus discípulos a importância da partilha, tá? A partilha é a única atitude que une, que unifica, que agrega. Então, é partilhando que você consegue unificar. E isso é uma explicação bastante oculta, porque parece que é um paradoxo, né? Como é que você vai repartir para poder unificar? Mas Jesus, ele falava muito em forma de parábolas. E por que ele falava dessa maneira? Exatamente para que a mente concreta não tivesse oportunidade
de entender aquilo e se opor àquilo que ele falava. Então, a maneira que ele falava, que era através de parábolas, as parábolas têm mensagens que vão diretamente na nossa consciência crística, tá? Que ainda não está desperta. Então, as parábolas, elas vão como uma flecha exatamente no ponto, que é a nossa consciência crística, que faz a gente despertar para verdades que a nossa mente consciente não consegue perceber. Então, uma forma que ele encontrou de poder orientar, né, as pessoas da época e também poder ensinar as grandes verdades para os seus discípulos, para os seus apóstolos, era através de parábolas. Então veja, na última ceia, a mensagem mais importante que ele quis passar, né, e passou, porque várias pessoas conseguiram entender, infelizmente outras ainda não, é exatamente a ideia da partilha. Quanto mais você partilha, mais você unifica. E quanto mais você unifica, mais você consegue fazer com que a sua consciência crística, que é aquela consciência que une tudo e todos, acabe despertando, tá? Então, para você que está acompanhando as nossas aulas, para você que está fazendo os rituais, se você quer expandir a sua consciência crística, se você quer despertar o seu Cristo interno, esses rituais e essas orações que são feitas nesta Semana Santa são bastante positivos, porque você está dentro da egrégora do momento, tá? Você pode fazer esses rituais, por exemplo, da bênção da ceia, o lava-pés, você pode fazer em outros momentos também do ano, não precisa ser só agora. Porém, este é o momento em que as energias estão muito fortes da egrégora que compõe esses eventos. Então, se você faz um evento dentro de uma data específica, onde a egrégora está bastante aflorada, a probabilidade de você ancorar muito mais energia e despertar a tua consciência é muito mais rápida, tá? Então fica como uma sugestão. Se você sentir afinidade, você faz o ritual. Se você sentir, assim, estiver em sintonia com esses assuntos, você pode fazer. Lembrando também que muitos dos significados ocultos das práticas religiosas e das práticas que envolvem o Mestre Jesus não estão contidos nos evangelhos normais, nos evangelhos tradicionais. Muitas dessas informações a gente consegue através dos evangelhos dos essênios, a gente consegue através dos estudos gnósticos, dos escritos, dos manuscritos apócrifos. São materiais que são bastante velados ainda, né? Hoje nem tanto, mas antigamente eram muito velados esses assuntos, exatamente para que as pessoas não despertassem, né? Só que agora nós estamos numa época em que quanto mais pessoas despertarem, melhor vai ser para a humanidade como raça humana. Quanto mais pessoas despertam para uma realidade, mais a gente consegue fazer com que essa energia toque a consciência crística de todas as pessoas. Então esse é o objetivo, né? O tudo para todos. Então, nesse ponto a gente pode fazer a nossa parte sabendo que o nosso despertar reflete positivamente para o despertar do próximo, né? Essa foi a grande mensagem que Jesus trouxe, ensinou e almeja que todos alcancem, tá? Amanhã é Sexta-feira Santa, a gente vai fazer uma programação muito especial, tá? Se vocês estão acompanhando desde o domingo, né, o ritual do Domingo de Ramos, não deixem de assistir a aula que nós vamos publicar amanhã, referente à Sexta-feira Santa. É algo totalmente novo para muitas pessoas, algumas eu sei que já conhecem, porém, para a maioria das pessoas é um assunto totalmente novo que nós vamos abordar em cima dessa data, para a gente poder dar um salto quântico na nossa maneira de interpretar a Sexta-feira Santa, porque muitas pessoas interpretam de uma maneira que já não é mais a maneira correta. Então, na sexta-feira a gente vai fazer um trabalho de despertar
da nossa consciência crística, aproveitando essa egrégora fortíssima que tem na Sexta-feira Santa. Então hoje vamos ao ritual da última ceia. Então, para quem estava acompanhando as minhas publicações, já deve ter preparado os materiais para a gente poder fazer esse ritual. Então, os materiais que foram pedidos seriam um pão grande, né? Que você poderia ter feito na sua casa ou que você poderia comprar. Então, tanto faz, se você fez ou se você comprou, o importante é que você possa ter para esse ritual um pão grande e que você possa ter suco de uva, tá? Então, por que nós estamos falando do suco de uva? Nos escritos tradicionais é falado do vinho, mas a gente sabe que o vinho ele é derivado da uva, né? Que é exatamente da onde vem o suco da uva. E também nós estamos falando do suco por dois motivos. Primeiro que esse ritual, né, essa celebração da última ceia, deve ser incluído as crianças. Então, para que as crianças possam participar ativamente também desta cerimônia, o suco de uva é o mais indicado por não conter teor alcoólico. E também tem alguns adultos que não podem ter o contato com o elemento alcoólico, então nesse caso o suco de uva ele vem trazer todos os benefícios e ainda maiores, né, do que o vinho. Então por esse motivo nós estamos trazendo o suco de uva. Lembrando também, tá, gente, que num dos estudos que eu fiz foi falado que o suco de uva, quer dizer, a uva em si, né? A uva, ela tem energia violeta, tá? Então, ela já é violeta, né? Ela já é roxa, mas tem aquela uva verde, né? Independente da cor da uva, a energia dela é violeta. Então, eu trago essa informação para vocês porque o suco de uva, além de fazer parte dos rituais, né? Os rituais de práticas devocionais, ele também é um excelente transmutador, pelo fato de possuir a energia violeta. Então, vocês que conhecem o poder da energia violeta, né, podem fazer uso abundante do suco de uva para outras finalidades também, né, até para uma finalidade nutricional também, isso é muito importante. Então, vamos lá. Para fazer esse ritual, foram sugerido a vocês que vocês preparassem, né, uma mesa, que vocês pegassem uma toalha, de preferência uma toalha branca, né, e montassem uma mesa colocando o pão e o suco de uva. Aí vocês vão reunir a família de vocês ou as pessoas que moram com vocês nas suas casas, tá? Se você morar sozinho, você faz isso sozinho para ancorar essa energia no teu lar. Se você mora com mais uma pessoa, você faz com essa pessoa que mora com você, tá? Não importa a quantidade de pessoas que tenham na sua casa. Se você tiver a sua família toda morando com você, você pode fazer com todas as pessoas, desde que elas queiram participar, tá? Não force ninguém a participar, deixe as pessoas participarem por livre e espontânea vontade, certo? Porque a harmonia é o que precisa ser mantido nesses rituais de ordem devocional quando a gente pratica, tá bom? A gente não pode forçar as pessoas e a gente não pode querer que as pessoas participem se elas ainda não estão no momento delas. Mas se tudo fluir bem e todos os participantes da sua casa quiserem participar, melhor. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o pão e você vai partir esse pão com as mãos. Não use faca, porque a simbologia da faca não é positiva, tá? A faca corta, ela não reparte. O cortar separa, o repartir, ele agrega. Então, não usem faca para cortar o pão nesse ritual. Corte, ou melhor, partilhe o pão com as suas mãos, porque as nossas mãos são sagradas. Então, tudo aquilo que a gente faz com as nossas mãos, a gente tem o sagrado envolvido ali, tá? Então você vai partir o pão em pedaços, um para cada pessoa que estiver na sua mesa, certo? Então você vai partindo o pão para a quantidade de pessoas que tiver ali na sua mesa. E aí você vai
fazer uma oração. Então, você que está partindo o pão, a hora que você está partindo o pão em pedaços para dar para as pessoas que estão na sua mesa, você mentalmente você já vai fazendo o Pai Nosso, tá? E você vai distribuindo para as pessoas. As pessoas devem estar em silêncio, tá? Porque é um momento sagrado, então preferencialmente, né, que todos possam estar em silêncio, né, assim, recolhidos internamente, numa atitude de devoção, numa atitude de gratidão, tá? Isso é importante porque essa maneira da gente se postar diante de um ritual ajuda a ancorar mais as energias. Então, de preferência, nesse ritual que a televisão esteja desligada, que o rádio esteja desligado, que as pessoas possam estar em silêncio, também com a mente em prece, tá bom? Em seguida, depois que você já partiu o pão e já deu para cada um que está na mesa, você vai pegar e vai distribuir o vinho, né? No caso, vinho representado ali pelo suco de uva. Então você vai colocar no copo, né, suco para todas as pessoas que estiverem ali. Nesse momento, tá? Todas as pessoas poderão visualizar uma luz branca envolvendo cada um que estiver ao redor da mesa, tá? Então, para quem vai participar, já mostra esse slide para elas poderem visualizar essa luz branca na hora que estiver com o pão nas mãos. Então, por que a gente vai visualizar essa luz branca? Porque a luz branca representa a luz de Cristo, a luz de Jesus, o Cristo. Então, essa luz crística deve estar presente nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa mente, na nossa aura, tá? É o sinal de harmonia, é um sinal de pureza, é um sinal de paz. Então é tudo isso que a gente precisa dentro de uma casa, dentro de uma família, tá? Então que todos possam visualizar essa luz. Quando vocês estiverem visualizando essa luz branca, vocês imaginam que essa egrégora toda que ocorreu no momento em que o Jesus, o Cristo, estava fazendo isso naquela última ceia, esteja sendo ancorada na casa de vocês, tá? Inclusive tem pessoas que têm, né, um quadro com a Santa Ceia pendurado na parede, na sala de jantar ou na cozinha. Por que as pessoas têm isso, né? Tem esse hábito? Exatamente para poder ancorar essa energia, né? Porque a Santa Ceia, ela é uma representação da harmonia, ela é uma representação do poder da família e ela é uma representação da abundância de alimentos, né? Você vê ali aquela mesa cheia de gente, cheia de alimentos. Então isso é uma simbologia que traz essa energia para ancorar na casa das pessoas, tá? Se você não tiver a Santa Ceia no quadro, não tem problema. Você tendo essa consciência e fazendo essa prática que você está aprendendo, você vai estar ancorando essa energia com toda certeza, principalmente fazendo ela no dia em que ela foi assim comemorada, né, a Quinta-feira Santa. Bom, em seguida, né, você vai servir, né, o suco de uva que você já colocou no copo, tudo mais, e aí vocês vão orar o Pai Nosso todos juntos em voz alta, tá? E aí depois que vocês fizerem o Pai Nosso, vocês podem comer o pão, tomar o suco de uva e também aproveitar, e se quiserem já unir com a hora da janta ou com a hora do almoço, né, vocês podem se alimentar com os alimentos que vocês tiverem. Esse ritual, ele é muito importante para você poder ancorar na sua família as energias da harmonia, tá? Então, a harmonia dentro de uma família, quando existe harmonia dentro de uma família, a família inteira prospera, a família inteira caminha para frente, a família inteira é abençoada. Então, que esse ritual possa trazer para a energia de vocês, para a casa de vocês, essa egrégora maravilhosa de Jesus, o Cristo, na sua última ceia, tá? Então, a ideia da partilha, né? Partir para unir, partilhar para unificar. Então, cada um que recebe o pão é parte de si,
né? É parte. A família são várias pessoas que compõem um núcleo, assim como cada pedaço de pão compõe o pão inteiro. Essa era a ideia, a simbologia que Jesus estava querendo transmitir para as pessoas daquela época e que vigora até hoje. Então, sempre que nós fazemos um ritual voltado a essa prática, né, a esse ensinamento de Jesus, nós estamos trazendo para nós aquele momento, a energia primordial daquele momento em que ele estava fazendo. Tá? Então, eu espero que esse ritual possa trazer muitas bênçãos para vocês, para a família de vocês, independente do tamanho que seja a família de vocês, tá? Se for uma pessoa, duas pessoas, não importa. Você faz, se você tiver vontade, da maneira que você tiver aí na sua casa, que essas energias podem ser ancoradas pela prática desse ritual, tá bom? Agora, na sequência, a gente vai fazer o ritual do lava-pés, também muito importante, que também foi feito numa quinta-feira santa, né, na quinta-feira santa, e na verdade foi até no mesmo dia, assim, no mesmo dia não, no mesmo momento, né? Jesus fez o lava-pés e na sequência ele fez a última ceia. Então vamos para o próximo slide. Então, gente, aqui o ritual do lava-pés, ele é uma simbologia muito significativa pelo seguinte: naquela época, né, na época de Jesus, o pessoal ali da época, eles tinham o costume de andar, na sua maioria das vezes, ou descalços ou com sandálias feitas de couro, né, de pele de bicho, pele de animais e tudo mais. Eles não tinham sapato naquela época, né, gente? Então, quando eles tinham, assim, quando eles pertenciam a uma casta mais avançada, ou mais, assim, um pessoal assim mais nobre, né? Eles usavam sandálias de couro feitas de pele de bicho. E os mais humildes, né? Aquele povo mais humilde, andava descalço. E lá na época também era tudo terra, areia, né? Coisas assim da natureza mesmo, não tinha asfalto, não tinha piso, não tinha nada. Então o que acontecia naquela época? Isso faz parte da cultura daquela época. Os pés deles viviam sujos, né? Viviam empoeirados. E quando eles iam, né, de um povoado para o outro, porque lá era tudo distante, né, gente? Às vezes para ir na casa de um você tinha que trilhar não sei quantos quilômetros a pé até chegar. Então a pessoa chegava cansada, chegava suada, com os pés todos empoeirados. Então o que acontecia? Era uma forma assim, era um aspecto até meio cultural da época, que quando chegava um visitante na casa de uma pessoa, ela não podia entrar com as sandálias. Ela tinha que tirar as sandálias e deixar do lado de fora da porta. E tinha que bater o pó da sandália fora para depois poder entrar na casa da pessoa. Então a pessoa não entrava com a sandália e não deixava aquele pó que estava impregnado nas sandálias ou nos pés adentrar a casa da pessoa. Porque para eles isso significava que as impurezas do caminho, as impurezas que ele poderia ter adquirido no meio do trajeto, poderiam contaminar, poderiam prejudicar a casa da pessoa. Então, para eles, naquela época, era muito comum eles tirarem o sapato ali, que era a sandália, na verdade, porque eles não tinham sapato. Eles tiravam a sandália e batiam a sandália, né, na parede, assim, do lado de fora, para poder entrar. E Jesus fez essa cerimônia do lava-pés trazendo a seguinte informação. Era costume deles, na época, lavarem os pés quando eles entravam na casa de pessoas muito importantes. Não bastava só bater a sandália fora ou chacoalhar o pé para sair o pó. Eles tinham que lavar o pé. E Jesus, sabendo dessa prática assim já da época, tá? E da necessidade disso, ele introduziu essa prática para os seus discípulos, mostrando para eles um sinal de humildade. Porque quando alguém lavava o pé de outra pessoa, essa pessoa que lavava o pé era uma pessoa que
estava hierarquicamente num degrau abaixo daquela pessoa cujos pés eram lavados, tá? Quando Jesus fez essa prática, existia outras pessoas que hierarquicamente poderiam lavar os pés dos discípulos. Porém, Jesus quis fazer esse papel. Jesus quis ele mesmo lavar os pés dos seus discípulos. E eles ficaram assim, boquiabertos, porque nunca viram, né, um mestre, no caso, né, eles o consideravam como mestre, um mestre daquela hierarquia se abaixar para lavar os pés de alguém. E ele fez isso exatamente para mostrar a humildade. Então, quanto mais elevado é o ser, quanto mais elevada é a consciência de um ser, mais humildes são as suas atitudes, mais humildes são os seus atos e mais humildade ele passa para as pessoas. Então, esse foi o primeiro ponto. Se você quer ser enaltecido, né, dentro da sua caminhada espiritual, a humildade deve fazer parte da sua vida, das suas atitudes diárias. Então essa foi a parte simbólica, né, que Jesus quis passar para os discípulos. Não adiantava ele falar que ser humilde é importante. Ele precisava demonstrar isso. E para eles, naquela época, o lavar os pés de alguém era a atitude que representava o maior grau de humildade que uma pessoa daquela época, dentro daquela cultura e dentro daquela hierarquia, poderia fazer. Então, ele dá uma lição de humildade fora do comum para as pessoas daquela época, para os seus discípulos e principalmente para aquelas pessoas que eram chamadas os doutores da lei, né? Que eram os sumos sacerdotes da época, que hierarquicamente se sentiam muito superiores às outras pessoas, né? Se sentiam superiores, mas às vezes dentro do seu coração poderiam não ser superiores às outras pessoas, né? Mas a gente sabe que havia muita diferença ali entre eles. Então, essa prática mostra a humildade. E essa atitude, ela enaltece a alma e o espírito. Então, a humildade, ela tem que ser genuína. Não pode ser uma falsa humildade, tá? Ah, eu vou fazer porque é legal, todo mundo vai achar bonito. Não é assim que funciona. Você tem que fazer se você realmente estiver sentindo isso de dentro, lá no fundo do seu coração, tá? Uma outra questão também agora mais oculta, que isso não está nos evangelhos, é que os pés, eles representam a nossa bagagem kármica. Então, nós sabemos pela medicina alternativa, né, pela reflexologia, que na planta dos nossos pés nós temos vários pontos que representam os nossos órgãos do corpo físico. Então, está tudo representado ali na planta dos nossos pés. Ali está o nosso karma, tá? Então, é por isso que a gente às vezes quer ir para um lado e acabamos indo para outra direção, ou queremos fazer uma coisa e o karma nos obriga a mudar de sentido, exatamente porque nós temos o nosso karma impregnado na sola dos nossos pés. Quando Jesus fez esse ritual do lava-pés, além dele querer mostrar a importância da humildade para os seus discípulos, ele lavou o karma dos discípulos dele. Então, o lavar os pés dentro desta egrégora do lava-pés, ele também é uma forma de você purificar o seu karma, tá? Então, gente, para quem está acompanhando as aulas, para quem está dentro dessa sintonia, o lava-pés é um ritual muito importante. Por quê? Porque é um momento em que, junto com a egrégora de Jesus, na época, nós podemos pedir perdão para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas impurezas e pedirmos a limpeza do nosso karma. Então, quando vocês forem fazer a prática desse ritual, vocês podem, inclusive mentalmente, pedir esse perdão
em nome de Jesus. Então, mentaliza o Mestre Jesus, né? Mentaliza ele colocando em você aquela energia branca da pureza, da limpeza, da harmonia, do perdão, tá? E eliminando aqueles karmas que ainda estão impregnados no seu corpo físico através da planta dos seus pés. Porque muitas vezes tem karma que ainda está para vir para nós e a gente ainda não sabe, né? Então, se a gente puder já pedir perdão antecipado, pode ser que pela misericórdia divina e também pelo nosso mérito, a gente consiga eliminar grande parte disso. Então, gente, como que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma pessoa da família de vocês que queira representar a figura de Jesus, porque vai ter que ter alguém da família para fazer esse ato de lavar os pés. Então, em harmonia, em conformidade com quem estiver na família de vocês, vocês escolhem quem que vai participar representando esta figura de Jesus. E aí essa pessoa vai lavar os pés de todas as pessoas que estão na sua casa, tá? Então, como que é esse lavar os pés? Você vai encher o balde, né, ou uma bacia com água morna, como eu já falei na aula da segunda-feira, para vocês já irem preparando os materiais. Vocês colocam lá água morna. Esse ritual não tem sabão, não tem nada, hein, gente? É só água, tá? Então, vocês vão colocar lá os pés dentro da bacia ou dentro da água e a pessoa vai lavando os pés, vai pegando a água, vai esfregando em cima do pé, só a mão e a água, vai esfregando a sola do pé. E nesse momento, quem está fazendo isso pode mentalizar que em nome de Jesus está perdoando os pecados. Não é você que está perdoando, tá, gente? É Jesus através de você que tem o poder de perdoar. Então, com toda humildade, você pede que o poder de Jesus possa limpar, perdoar, purificar todos esses karmas que possam estar nos pés das pessoas. E a pessoa que está tendo o pé lavado vai fazendo seus pedidos, né, mentalmente ao Mestre Jesus, para que isso possa ser efetuado, tá? Então é um ritual bastante profundo, tá? Ele tem uma força muito grande, a gente precisa estar bastante introspectivos para poder estar alinhado com essa energia, tá? E saber que tudo aquilo que nós pedimos para Jesus, dentro do nosso mérito e dentro da misericórdia divina, nós alcançamos. Então nós precisamos ter essa fé e ter essa predisposição para poder pôr isso em prática, tá bom? Então vamos lá, escolher uma pessoa da família para representar a figura de Jesus, que deverá lavar os pés das pessoas da casa, simbolizando a humildade, a pureza e o perdão dos pecados. Na época, tá, quando era feita, as pessoas da época costumavam colocar perfumes, óleos perfumados nos pés depois que eles eram lavados nesses rituais, tá? Então, inclusive tem uma passagem do Evangelho em que Maria Madalena lava os pés de Jesus e coloca perfume nos pés de Jesus. Então, eles tinham esse hábito que representava uma hierarquia muito elevada. A pessoa que conseguia receber perfume nos pés naquela época eram pessoas que tinham uma representatividade bastante exaltada ali naquele lugar, né? Então veja, Maria Madalena pegou o seu perfume, né, o seu melhor perfume e ungiu os pés de Jesus numa dessas ocasiões em que estava sendo lavado os pés. Não foi exatamente nessa cerimônia, porque essa cerimônia foi o próprio Jesus que lavou os pés dos seus discípulos e apenas com água, tá bom? Essa prática, ela ancora as energias da humildade e do perdão. A água limpa e purifica todas as impurezas que temos. Ao término, né, depois que lavou os pés de todas as pessoas da casa, vocês podem orar um Pai Nosso todos juntos e agradecer, tá? Aí depois joga a água fora e pronto, tá bom? Então, gente, olha, eu espero que realmente vocês possam
participar e ancorar o máximo dessas energias, porque é realmente a semana mais importante em termos de energia, né? Para ancorar a energia dessas egrégoras na nossa casa, na nossa vida, é a Semana Santa. Então, que vocês possam aproveitar bastante e que vocês sejam muito abençoados. E não esqueça que amanhã, sexta-feira, sobe um vídeo especial sobre a Sexta-feira Santa, tá bom? Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até a nossa próxima aula.